Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre um pecado capital, o falso testemunho, a mentira deslavada. Como nós já havíamos antecipado nesse programa, Lula, o pecador impenitente, aos poucos vai implementando sua estratégia de ludibriar os evangélicos a agirem sem perceber contra os seus próprios valores morais. Um expediente que deixaria o próprio pai da mentira muito orgulhoso. A novidade agora é que Lula já escolheu seu falso profeta, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, o novo missionário da Estrela Vermelha de 5 Pontas. O pastor será responsável pela formação de núcleos evangélicos em todos os estados e pela cooptação de milhares de outros pastores, um verdadeiro exército de lobos em pele de cordeiro. Além disso, Paulo Marcelo terá um podcast transmitido pelas mídias do PT para difundir suas narrativas, seus slogans e hashtags como "Sou cristão e voto Lula". O objetivo é fazer com que milhões de evangélicos sejam enganados pela propaganda lulista e votem num partido corrupto que representa o oposto dos princípios morais dos fiéis. E uma vez no poder, a esquerda continuará trabalhando pela legalização do aborto, pela desconstrução da família, pela sexualização precoce dos jovens, pela imposição da ideologia de gênero, pela descriminalização das drogas, pela despenalização do furto e por aí vai. Que evangélico defende isso? E digo mais, se a esquerda não for bem sucedida em avançar essas pautas no Congresso Nacional, por causa da pressão popular, ela fará isso de forma indireta, de forma subreptícia, via STF, um tribunal que terá ao menos 2 novas indicações durante o próximo mandato presidencial. O objetivo desse vídeo é alertar a sociedade, especialmente a comunidade evangélica, sobre mais esse engodo do lulopetismo que agora, por conveniência eleitoral, quer usar o público cristão para tomar o poder novamente. E se você quiser compartilhar esse conteúdo com a sua família, com seus amigos ou a sua congregação, é só acessar o canal Caio Coppola no YouTube. Eu também vou disponibilizar no descritivo do vídeo o link para o meu artigo inédito sobre esse tema que inspirou esse boletim e foi publicado hoje pela Gazeta do Povo. Na volta do intervalo, vamos ver quem é o tal missionário do PT e qual a estratégia do Lula para tentar convencer tanta gente honesta, trabalhadora e temente a Deus a agir e votar contra sua própria consciência. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas, mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI 11, que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento. Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br/QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola.
Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre os estratagemas de Lula para conquistar o povo evangélico na base do engodo e da dissimulação. Isso porque o preconceito da esquerda brasileira contra as igrejas evangélicas é escancarado. O ministro petista Gilberto Carvalho chegou a afirmar que o Estado deveria, aspas, travar uma disputa ideológica pela classe média com as seitas pentecostais. Já Guilherme Boulos, psolista aliado de Lula, escreveu que a esquerda, ao se acomodar nas instituições do Estado, ou seja, ao se distrair mamando nas tetas do governo, deixou espaço aberto para o avanço neopentecostal. Além disso, no final do ano passado, parlamentares e jornalistas ligados ao PT trabalharam duro contra a confirmação do primeiro evangélico indicado ao STF, isso só por causa da sua opção confessional. É nítido que o lulopetismo enxerga as igrejas como concorrentes e vê a fé de forma muito distorcida, como se a religião fosse um método de doutrinação política a serviço de um projeto de poder. Mas quer saber, pouco importa o que a esquerda realmente pensa sobre a fé evangélica ou a fé em Deus. E sabe por quê? Porque, como já admitiu Dilma Rousseff, aspas, nós podemos fazer o diabo quando é hora da eleição. Bom, do Partido dos Trabalhadores a gente sabe que pode esperar até o diabo. Mas e dos nossos homens de Deus, os líderes religiosos? Nesse caso, parece que cada templo tem os seus vendilhões do templo. E parece também que Lula já encontrou o seu, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, o pastor do Lula já teve breves passagens tanto pela política quanto pela polícia. Em 2014, ele foi detido por posse de drogas e armas de fogo numa operação de busca e apreensão em Foz do Iguaçu. À época, o pastor alegou que a substância e a pistola pertenciam a outra pessoa, coincidentemente, a mesma justificativa de Lula em relação ao triplex do Guarujá e ao sítio de Atibaia. Paulo Marcelo também é filiado ao Podemos, partido do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, uma sentença que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, comprovando que Lula era mesmo um criminoso. Em 2020, Paulo Marcelo concorreu ao cargo de vereador na cidade de São Paulo, mas a sua candidatura não somou nem 5 mil votos. Fracassado nas urnas, o pastor sabe que Lula é seu bezerro de ouro, um falso ídolo que atrai multidões e pode conduzi-lo ao centro do poder. Por isso, Paulo Marcelo aceitou a missão de aproximar o PT dos fiéis, estabelecendo núcleos evangélicos em todos os estados, cada um com aproximadamente 200 pastores. Ele também comandará um podcast nas mídias petistas, com produção assinada por Silas Bittencourt, conhecido empresário de artistas gospel. O estúdio será na sede do PT, lá em Brasília, mas por enquanto o pastor marqueteiro não quer exibir a estrela vermelha do PT. Faz todo sentido. O pentagrama é de inspiração comunista, uma ideologia responsável pela perseguição e pelo assassinato em massa de cristãos. Mas disso o podcast não vai falar. A ideia é distanciar o PT das suas origens socialistas e viralizar as hashtags como aquela "Sou cristão e voto Lula". É uma frase cheia de autoafirmação, mas vazia de reflexão. Em Levítico 19:11 está escrito: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. E a corrupção nada mais é do que políticos ricos e poderosos furtando dinheiro de cidadãos pobres e trabalhadores. É fato do domínio público que bilhões de reais foram desviados em esquema de corrupção durante os governos do PT. E ainda assim, o Lula tem a ousadia de mentir descaradamente, de forma arrogante, se declarando o homem mais honesto do país. Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. É isso mesmo que vocês ouviram. Lula afirmando categoricamente que não existe entre os cristãos uma alma mais honesta que a dele. Deve-se achar um santo. E é mesmo, um santo do pau oco. Essa habilidade assustadora do Lula de mentir com tanta naturalidade lembra as palavras de Cristo sobre o diabo. Ele não se firma na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E a mentira da vez, anunciada pelo pastor Paulo Marcelo, é de que a esquerda é a favor da família tradicional e contra o aborto. Que piada!
A ministra Carmen Lúcia acaba de assinar uma carta pública defendendo, aspas, a expansão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que é só um jeito menos chocante de dizer aborto. Além dela, os ministros Barroso, Fachin e Rosa Weber já votaram, ou melhor, inventaram, que a proibição do aborto até o 3º mês de gravidez é inconstitucional. Todos esses ministros criativos e progressistas foram indicados pelo PT. E o próximo presidente da República fará pelo menos 2 indicações ao STF. Será que o público evangélico deseja um Supremo infestado de ministros pró-aborto ou prefere que haja um equilíbrio de posições na corte? Mas voltando ao pastor do Lula, os argumentos do Paulo Marcelo para defender o PT são ridículos. Aspas. Falam que a esquerda é contra a família. E Lula, que ficou casado 44 anos com a mesma esposa? Bom, antes de sair por aí espalhando que Lula era um marido exemplar, eu recomendo que o pastor leia uma matéria da Folha, intitulada, aspas, Relação com Lula explica influência de ex-assessora, sobre o vínculo entre o ex-presidente e a senhora Rosemary Noronha, que chegou a viajar no avião presidencial sem constar da lista oficial de passageiros. Entendedores entenderão. Além disso, não me parece uma atitude muito cristã transformar o velório da própria esposa em comício usando a sua morte como palanque político. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Queridos companheiras... Feio, né? Mas voltando para a nossa tese, você já parou para pensar por que a esquerda atua para desconstruir o modelo tradicional de família e demonstra tanta resistência às pessoas religiosas? É porque vínculos familiares e laços comunitários, como o das igrejas evangélicas, prejudicam a influência do Estado sobre o indivíduo. E a esquerda acredita num Estado forte, num Estado paternalista, o que fica muito mais difícil de vender quando as pessoas atribuem a Deus e ao seu próprio trabalho as coisas boas que acontecem nas suas vidas. Por isso, Paulo Marcelo, o pastor do Lula, vai ter que mentir tanto quanto seu chefe se quiser viralizar a hashtag Sou Cristão e voto em Lula. Esperamos que a verdade prevaleça e contamos com a sua divulgação para espalhá-la. Acesse o canal Caio Coppola no YouTube e compartilhe esse vídeo com a sua família e a sua igreja. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.